Olá, olá, seja bem-vindo, seja muito bem-vinda. Esse é mais um episódio do nosso programa, podcast, entrevista aqui com empresários. E hoje eu estou trazendo Daniele Janja, que é empresária do ramo da arquitetura. Seja muito bem-vinda, Dani. Obrigada, Litelton. Como é que tá aí? Tá tudo bem? Tudo bem, vamos lá, gente. Dani já passou aqui pela nossa mentoria e ela vai contar um pouco da experiência dela, de como que foi essa trajetória, de como essa trajetória empreendedora no escritório dela. Dani, primeiro, parabéns, já tem uma coisinha aqui atrás que eu gosto muito, que são essas duas Ó, tem plaquinhas. duas Daqui a plaquinhas pouco a aqui. gente vai explicar para a galera aqui o que é que significa essas duas plaquinhas, mas me conta, fala um pouco de você, quanto tempo você tem de formada, onde que você mora, fala um pouco aí. Bom, vamos lá. Eu sou de São Paulo, capital, e esse mês de julho agora, eu fiz 23 anos de formada. Então, eu já venho, nossa, assim, né, de bastante tempo. E logo que eu me formei, assim, nos primeiros, nossa, acho que você, assim, no mercado da arquitetura, é muito difícil, né? Assim, você ser um profissional que trabalhe CLT durante a sua trajetória, né, a sua carreira toda. Então, durante meus primeiros não, assim, mais da metade desses meus 23 anos, eu sempre trabalhei em escritórios de arquitetura, construtoras, e então, assim, eu nunca tive o meu negócio. Eu sempre trabalhava Legal. em outros lugares onde eu tinha chefes e equipes. Eu costumo dizer que a gente ajudava as pessoas a realizar os sonhos delas. Exatamente. E aí eu lembro que logo que eu me formei, eu estava numa construtora, né? Eu entrei lá para estagiar. Na Uhum. verdade, eu não tinha bagagem nenhuma de obra civil. E eu achava que era importante eu ter essa bagagem não só da parte, teórica da arquitetura. E aí eu entrei numa construtora, comecei a lidar bastante com essa parte de obra e éramos todos muito jovens, assim. Os meus chefes, né, o dono da construtora, ele tinha coisa de 3 anos a mais do que eu. Então, se eu tinha ali 22, ele tinha 25, né? E aí eu vi que eu estava ajudando ele a ganhar dinheiro, né? O nome dele a se consolidar, ele estava recebendo no final dos meses ali todos os lucros e eu não, né? Mas mesmo assim eu fiquei 3 anos trabalhando com ele e aprendi muita coisa. Mas deixa eu te perguntar, É, qual que era a média de salário que você recebia lá? lá, então, eu era estagiária, né? É. E lá eu tinha uma remuneração por hora. Poxa, Litel, eu nem lembro, assim, pô, a gente está falando de uma coisa de vinte Em e três anos em valores atrás. de hoje, seria mais ou menos quanto, assim, valores de hoje? Eu devia receber a média de hora de 6, 5 reais a hora. E eu trabalhava, tinha dias que eu trabalhava mais do que 12 horas, né? E assim, como a gente fazia muita obra comercial de restaurante, comercial, eu fiz muito restaurante, uma Casa do Pão de Queijo, tinha uma época da sorveteria Parmalat, que eu não peguei as obras dele, mas eu peguei muita manutenção de sorveteria, Uhum. e eu peguei muita coisa de shopping. E shopping é aquele horário louco, que você entra para trabalhar quando o shopping fecha. Madrugada. Então, então quantas vezes eu me lembro de dia à noite, né, passava as instruções lá que precisava, ia para casa, punha um despertador para acordar no meio da noite para conseguir voltar lá antes, enfim. Trabalhei 3 anos nessa construtora. E aí eu cheguei à conclusão, quando eu falei para ele que eu ia embora, que eu pedi que eu queria fazer outra coisa, né? Na verdade, eu saí de lá para trabalhar no escritório de uma amiga, que era arquiteta, e ela estava precisando de alguém para obra, né, nesse escritório de arquitetura. E aí eu lembro do meu chefe me falar assim: mas logo agora, tipo, a gente vai crescer, eu espero que você. Contava com você nesse meu crescimento, nessa minha expansão. E aí eu falei para ele que um dos motivos que eu estava indo embora é que eu achava que eu não estava sendo reconhecido o meu trabalho. E reconhecimento muitas vezes vem com a parte de salário, né? E tinha uma estagiária lá que eu falei, a hora dela era maior que a minha. E a responsabilidade que eu tinha era infinitamente maior. Eu tinha muita responsabilidade naquela fase, sim, assim. E eu vou até contar um caso que uma vez a gente fez, era na época que estava tendo a Copa do Mundo, que o Brasil tinha, que jogava, não lembro se era na China, no Japão, enfim, a gente foi reformar um consulado porque ia aumentar o número de vistos Sim, nesse consulado. sim.
E para ele, assim, era negócio fazer esse serviço porque ele queria pegar outra coisa lá dentro. Aí um dia ele me perguntou assim, e esse consulado era muito perto da minha casa, né? Que não era perto do escritório da construtora. Aí ele falou: olha, o pessoal lá do consulado vai mandar um pagamento para mim. Para eu não ter que mandar o motorista, você pega o cheque, já que você vai para a obra e traz para mim? Eu falei: tá bom. Aí fui lá para receber o cheque. Eles deram um pagamento numa caixa de sapato com muitas notas. Em dinheiro. Em dinheiro, mas não era notas Pô, grandes. E aí me levaram lá dentro do consulado, tipo numa cozinha, para eu conferir. Aí eu liguei para ele na hora. Meu carro, imagina, tava na rua, né? Liguei para ele e falei: olha, não vou levar o dinheiro para você, porque, né, imagina o perigo de eu atravessar São Paulo, né, com um dinheiro que não é meu, é seu, né? E aí ele falou: mas que gente louca, né? E aí eu lembro que ele falou: ah, guarda, fica aí. Ele pediu pro meu carro entrar no estacionamento. Então só tinham carrões do consulado e o meu, que na época era um carrinho popular. Guardei a caixa de sapato embaixo do banco ali do motorista e fiquei o dia inteiro lá esperando ele ter uma brecha do dia dele para pegar o dinheiro lá. Enfim, então assim, tinha esse grau de confiança, mas eu não recebia para tudo isso. não era Então eu saí. retribuição. Não, e na época, para mim, o reconhecimento tinha a ver muito próximo do meu salário, né? E aí, na época, eu saí, eu soube mesmo que ele deu um boom, ele cresceu muito, se associou a pessoas de muito nome na cidade, enfim. Sei que ele vai muito bem. Que bom. E aí, uma época, ele me perguntou isso: por que que eu não empreendia, né? Mesmo ele falou, mesmo você estando aqui, só que eu lembro que ele falou assim: por que que você não abre tipo uma floricultura? Eu falei: porque eu sou arquiteta, eu não quero abrir uma floricultura, eu quero ser arquiteta, Ele não né? queria um concorrente, né? À altura. Exatamente. Ele falou: não, você não abre uma floricultura? Eu falei: não quero ser floricultura, não quero. Falei: é bonito, mas não é isso que eu quero, né? Aí depois fui trabalhar, depois eu comecei a trabalhar sempre em escritórios de Ah, arquitetura, onde eu era responsável pela obra. Então isso já foi uma mudança na minha carreira, porque quando eu entrei na construtora, eu não entendia nada de obra. Aí eu já estava sendo contratada depois disso só para executar obras. perfeito. E aí eu passei a ser referência no meio dos meus amigos, porque quem Não. sabia de obra era comigo. E quanto tempo você ficou em outros escritórios antes de abrir o seu próprio? Olha, eu tô com o meu escritório tem cerca de 6 anos. 6 anos, tá. E teve um período assim que eu trabalhei como autônoma, eu não tinha CNPJ, né? Então eu acredito que os últimos 10 anos eu trabalho sozinha, assim, eu trabalho por conta. Sim, Antes era de uma forma autônoma, sem nenhuma estrutura, né? E aí eu tive um tempo que eu me associei a uma colega. E aí eu comecei a sentir falta de me profissionalizar, basicamente. perfeito. Lembro que eu comecei. Aí, assim, eu acho que as redes sociais começaram a também ser um pouco mais ativas, e eu comecei a seguir algumas pessoas e que falavam de muitas coisas que eu falava: se eu quero crescer como arquiteta, eu preciso fazer essas coisas. Perfeito. E aí eu lembro que essa minha colega, ela que hoje continua sendo muito minha amiga, mas ela não estava nesse mesmo viés que eu estava. Ou seja, você Na queria verdade, crescer e profissionalizar e ela queria continuar ali, naquele jeitinho. e eu acho que tinha uma outra relação assim muito da nossa vida pessoal, né? Sim, Eu já tinha me casado, já tinha me separado, ela estava numa fase que ela queria ter filhos, né? Então, é, ela precisava focar em outra coisa e eu queria realmente crescer. Quando a Arquicobogó nasceu, assim, foi porque eu quis, né? Assim, eu cheguei para ela e falei assim: olha, e aí, olha que loucura, né? Na época que eu a- é, criei um CNPJ e fiz a Arquicobogó, eu estava me associando a ela porque eu achava que a minha base de obra era tão grande que me faltava de projeto, né? Assim, eu falei: entendi. nossa, eu fui me aperfeiçoando tanto em fazer obra que agora eu não sei se eu tenho tanta criatividade assim para fazer projeto. E outra, o software que a gente usava, que era o AutoCAD, Já não estava mais. não, meu AutoCAD estava assim, eu sabia abrir uma planta, ler, pegar as informações, mas desenhar do começo ao A fim. rotina você não tinha mais. Não tinha, e assim, o que eu demorava 2 horas para fazer, você pegava alguém recém-formado e fazia em meia hora, né? Então, para mim, não era nem produtivo fazer desenho. Mas também não tinha muito essa história de pessoas que só desenham, Tá. né? Bom, E fiquei como, com ela por pouco tempo, tá. né?
porque assim, a minha ânsia de crescer era muito maior. Então eu comecei a comprar cursos e aí eu mandava tipo link para ela, olha, dá uma olhada, mas assim, tipo, ela nunca olhava o curso. E aí chegou uma hora que efetivamente nós, né, eu falei, eu vou seguir sozinha. Eu falei, ou eu sigo sozinha ou eu paro. Como eu quero continuar, vou seguir sozinha. E aí eu senti uma grande dificuldade, assim. Ó, Por quê? me permita fazer uma pausa. Sociedade é como casamento. Se os dois não tiverem no mesma perspectiva de crescimento, alguma coisa vai dar errada, né? E Exatamente. era esse casamento seu aí, não tava? Vocês não estavam mais Exatamente. olhando para o mesmo objetivo, né? E eu tenho uma amiga que sempre me falou uma coisa que depois que eu passei por essa situação, eu cheguei muito, eu tive muita certeza dela, dessa fala dela, e lembrei de uma outra construtora que eu passei há um tempo antes, que o ideal, que não, assim, é que os dois sócios eles não tenham a mesma profissão. Por exemplo, não sejam dois arquitetos. O ideal seria um arquiteto e um administrador, um arquiteto e um engenheiro, enfim, profissões que se complementem. Por quê? Uma vez que nós duas éramos arquitetas ali, as duas queriam fazer as mesmas coisas. Os E as duas mesmos não vícios. gostavam das mesmas coisas, né? Perfeito. Então, assim, quando eu fiquei sozinha, eu entendi que eu tinha que. Aí eu já tinha confiança, eu voltei a ter confiança em projetar, em desenhar, descobri que eu podia terceirizar algumas coisas, né? Mas eu falei, poxa, a parte criativa eu tenho, eu posso terceirizar a parte mais burocrática, mas aí, assim, quando eu me vi sozinha, né, aluguei um espaço para mim, porque antes a gente trabalhava na edícula da casa dela, então não tinha valor de aluguel. Aí, assim, tava com a estrutura de contador, aluguel. Eu falei, bom, agora eu preciso fazer a casa girar, né? Tá? E E como aí eu era a percebi, sua vida, e como era a sua vida financeira depois que você demitiu sua sócia? e Thelta, assim, eu não comecei o escritório tendo uma reserva muito grande. O que eu tinha, tipo, eu fui comprando mobiliário para montar essa sala, né? A única coisa que eu trouxe da casa dela, né, lá para cá, foram as amostras que a gente Sim. tinha adquirido, né? Que não tem valor financeiro nenhum, né? Mas assim, eu não tinha mesa, eu não tinha cadeira, eu tinha o meu notebook, né? Então, assim, as reservas que eu tinha. E outra coisa, a gente é, né, sou arquiteto, eu não quero fazer uma sala Não pode com ser qualquer. móveis de escritório, né? E eu nem sabia, isso, tipo, tudo antes de pandemia, né? A gente nem sabia. O que eu queria era que o meu espaço fosse um espaço que um cliente meu chegasse e falasse assim, nossa, gostei, vou contratar ela, né? Tinha que ser um lugar que causasse Impacto. uma sensação de impacto, uma sensação boa, né? Enfim, mas o que que eu descobri quando eu comecei a ter o meu próprio escritório de arquitetura? Hum. Eu precisava ser o comercial, eu precisava ser o financeiro, eu precisava ser o marketing, eu precisava ser a arquiteta, eu precisava ser a pessoa que ia para a obra, eu precisava, assim, o Bem, mundo tinha. É. bem-vindo E ao aí, mundo empreendedor. e aí eu descobri, assim, em duras penas, que eu, assim, para o meu escritório começar a ter. Assim, a não ser mais um escritório de arquitetura em São Paulo, porque aqui dentro da capital de São Paulo é um Muito. formigueiro, né? De arquitetos e de todas as oportunidades. Eu não podia mais ser a arquiteta que tinha um escritório, eu tinha que ser uma empreendedora, né? Eu tinha que ser a dona do escritório e eu não podia mais pensar só como arquiteta. Então, e essa transição é muito difícil, porque a gente cria um apego como se as coisas fossem todas nossas. Então eu falo Perfeito. assim, eu faço um projeto, eu faço um. O foco do meu escritório hoje são apartamentos residenciais. Eu reformo apartamentos residenciais. Aquele apartamento, se o Litelto me contrata para fazer um apartamento, o apartamento precisa ter a cara, a identidade e as necessidades do Litelton, não Claro, as necessidades da claro. Dani. Porque senão eu teria, sei lá, 50 apartamentos espalhados pela cidade de São Paulo com a minha cara. E Sim. não, eu preciso ter com a cara do cliente.
Mas eu me envolvia demais nesse processo. E eu acho que o processo de apartamento residencial, você se envolve muito com o cliente, né? Porque para eu poder atender as necessidades do Litel, eu tenho que conhecer o que ele precisa, né? Então, assim, eu já tive cliente que eu fui lá contar quantos pares de sapato ela tinha. Porque não adiantava eu entregar para ela um sapateiro que guardava meia dúzia de sapato, a mulher tinha Ó, 200. agora me conta assim, ó. Aí você passou um bom período aí, mais ou menos sozinha do que você começou seu escritório até hoje, tem quantos anos? 6 anos. Foi, tem uns 6 para 7 anos que eu Como, tô com o meu como escritório. que era, como é que era a sua vida financeira nessa época aí, em termos de captação de Bagunça. cliente? Não, era uma bagunça, de tanto assim. Era uma tremenda bagunça, assim. Com o tempo, eu contratei uma estagiária, uma menina que estava ali recém-formada, para me ajudar nessa parte de desenho. Mas, assim, eu não sabia muito controlar também essa parte financeira, né? Eu Uhum. não, eu não, eu não tinha uma conta independente para escritório, para pessoa física. Então, as coisas entravam, ficava tudo muito misturado, né? É, e eu fui descobrindo com o tempo, né? A gente vai se autoconhecendo, que eu tenho um comercial bom, eu tenho facilidades de fazer Eu, fechamentos de eu me propostas. lembro que na nossa primeira conversa eu disse isso, Dani, sua grande habilidade é a área comercial. Exatamente. Né? Mas antes da gente chegar nessa questão, qual era seu faturamento antes da gente começar na mentoria, mais ou menos, mensalmente? Ah, meu faturamento devia ser em volta de uns 15 mil reais. 15 mil reais. Tá, legal. E aí você conseguia, com esses 15 mil reais, tocar seu escritório, fazer ele funcionar aí. Sim, eu conseguia fazer o meu escritório funcionar porque eu absorvia 90% de tudo que o meu escritório tinha. Então, Perfeito. assim, eu pagava o contador mensalmente, pagava o valor dessa funcionária que eu tinha, e o resto, tudo Hum, quem fazia era eu, né? Então, assim, eu gastava pouco com qualquer serviço externo, porque eu absorvia. sim. Então, assim, as minhas funções eram multifunções. Mas isso também travava você para prospectar mais clientes. Então, às vezes, assim, eu estava numa fase com uma obra que estava absorvendo muito, eu ficava muito lá dentro da obra. A obra acabava, eu falava, nossa, eu não tenho cliente. Quantos projetos. Olha que coisa interessante você está trazendo. Ó. Fechava um projeto, passava um tempão cuidando da obra, depois, ó. E aí você Aí, ficava nessa isso. senoide aí, Então, assim, eu nunca tampão. sabia exatamente quando que eu ia fechar o próximo, Sim, né, para voltar, né? E aí eu ficava vivendo essa nessa, gangorra, essa montanha exatamente, russa. montanha-russa, Como é que você se completamente. sentia viver nessa montanha russa? Como é que era seu planejamento Era, financeiro? e não tinha, né, assim, eu tinha sempre uma reserva que eu não sabia até quando que ela tinha que ser reserva. Entendi. Então era muito difícil de eu tentar coisas novas, porque eu vivia ali numa situação muito. Sabe quando a água tá aqui, ó? Você falou, se eu bobear um pouco mais, eu vou engolir água, né? Eu Sim, tava sempre com a cabecinha pro lado de fora, mas era muito, né? legal. Era muito. Sempre era muito no limite a minha vida. E aí, E aí, cada vez mais, eu fui sentindo a necessidade de ter isso organizado, profissionalizar. profissionalizar cada vez mais. Bom, um belo dia, aqui na região de São Paulo tem uma ci- tem um município, uma cidade são muito próximas, né? Que é outro município, mas a gente considera como a Grande São Paulo. E eu normalmente não gosto de pegar serviços nesses municípios, porque no dia a dia a locomoção assim é um pouco mais difícil. Mas eu tinha uma cliente que eu já tinha feito um serviço para ela, que era muito vizinha minha no meu bairro. E aí ela é irmã de uma amiga da minha mãe, enfim, ela falou: "Olha, comprei um outro apartamento, quero que você me ajude como você me ajudou no primeiro", só que é num desses municípios ao redor de São Paulo. Aí no começo eu falei: "Não, não vou fazer", mas enfim, assumi o compromisso de fazer com ela. Toda vez que eu ia, eu reclamava um pouco da locomoção, mas num dia desse eu estava voltando, recebi uma ligação de uma pessoa falando sobre o processo, a mentoria do Litelton. Eu E te aí eu achei. tinha.
né? Assim, eu fui achada. E Minha eu equipe tinha achou. um longo caminho, né, até chegar aqui de novo para o meu escritório. E vim conversando com essa menina. Na época eu fazia uma mentoria, mas a minha mentoria não tinha nada a ver com essa parte de vendas, assim, era muito mais a parte de pôr o escritório no eixo, né? Aí conversei com ela e é engraçado, assim, eu cada vez menos eu tenho com esse processo meu de organização, eu adquiri duas linhas de telefone, uma que virou 100% minha de trabalho e uma que é pessoal. Sim. E eu recebi a ligação até no pessoal, que normalmente eu não atendo mais números que não tenho identificados. No profissional, assim, liga gente o dia inteiro, né? O Mas universo conversei com ela. conspira. Eu costumo dizer que o Hã? universo conspira. Conspira, exatamente. Conversei com essa pessoa, é, ela veio justamente me falar sobre como que era o meu processo com vendas, tudo que eu não tinha. Aí eu falei, bom, gostei. Ela falou, posso marcar uma próxima conversa com você, né? E aí eu topei, né? Ter a segunda conversa. é, E aí nessa já apareceu o Litelton me trazendo uma enxurrada de coisas e eu falei, nossa, assim, Será? se tudo que exatamente, se tudo isso que ele tá oferecendo acontecer, eu vou mudar muito. Tem muita coisa em mim que vai mudar. E aí, assim, vou contar coisas o que era muito comum meu de fazer. E lembrando que eu falo, eu sempre tive uma boa taxa de conversão de proposta, mas eu mandava uma proposta numa folhinha 4 parecendo um textinho e mandava para o WhatsApp. Eu recebo muito orçamento por causa de obra. E aí, muitas vezes, quantas vezes eu não faço isso? Antes de ler o orçamento inteiro, eu vou lá no final, vejo o valor, porque o meu serviço para alguns clientes também são iguais aos serviços que eu contrato. Existe uma comparação com outros valores, existe como se fosse Um leilão. não é nem questão de ser leilão, mas assim, eu ofereço para o meu cliente 3 orçamentos de cada serviço. Então, pode ser que o cliente que esteja me procurando, ele também está procurando entre 3 profissionais. Claro. Então, primeira coisa que eu corria, né? Eu corria lá nos orçamentos e falava assim, deixa eu ver. Assim, se você vê um valor totalmente fora dos outros dois que eu recebi, é o terceiro que eu vou ler, né? Então eu falava, quantas vezes o meu cliente foi lá e viu meu preço? E aí, assim, muitas vezes ele não sabe nada do que o meu serviço agrega, Perfeito. né? E aí, uma das primeiras coisas que eu aprendi a fazer e que mudou muito a vida minha no escritório foi fazer uma proposta diferente. Foi fazer uma proposta que agregava mais e principalmente que eu apresentasse a minha proposta. Que é o fruto desse livro aqui, né? E dos treinamentos, Exatamente. do template que eu entrego para vocês. Exatamente, né? Um template no Canvas que eu nunca tinha usado, com imagens dos serviços que eu faço, e eu apresentar a proposta do mesmo formato que nós estamos conversando aqui, aonde eu consigo ir correndo a proposta e explicando o item e falando, fez com que a minha taxa de conversão fosse em 5 propostas que eu apresento, eu faço 4. Perfeito. Aí, assim, com isso, eu ganhei as 2 plaquinhas, né? Eu consegui. E aí chegou uma hora que eu falei, Litel, tô cheia de trabalho Mas e não segura consigo aí, mais fechar a proposta, segura né? aí. Não, e ainda de proposta, você conseguiu aumentar o seu preço? Eu aumentei também o meu preço. Mais ou menos quantos por cento? Eu acho que eu aumentei o meu preço uns 25%. 25%. Ou seja, 25% a mais de faturamento talvez banque uma pessoa, duas pessoas a mais trabalhando para você. Então, Ou hoje, desculpa, Litelto, quando a gente começou, eu tinha uma pessoa que trabalhava comigo meio período. Hoje o meu escritório, eu tenho 3 pessoas que trabalham comigo. Eu maravilha. tenho 2 arquitetos recém-formados que trabalham comigo remotamente, mas trabalham comigo período integral, e estou com mais um estagiário. E aí, ainda vou te falar assim: é, se eu crescer mais um pouco, que é, obviamente, o nosso objetivo, eu preciso ter outra pessoa na equipe. Agora vamos lá. Então, aí você tinha um faturamento de 15,
depois que você começou a aplicar essas técnicas, antes de criar o próximo problema, né? Porque toda vez que a gente aumenta o faturamento, a gente cria um próximo problema. Você chegou num faturamento máximo mensal de quanto? Qual foi o mês que você chegou mais alto? 50 mil. 50 mil. Gente, 15 mil para 50 mil, mudando basicamente a sua proposta e a sua estratégia de captação. E a sua Basicamente. mentalidade. E a sua mentalidade. A minha mentalidade mudou muito. E aí, quando eu falo que a minha mentalidade mudou muito, e aí, assim, gente, eu acompanho, nós temos conversas, né, Lita, quinzenais, onde tem um grupo com outros arquitetos, todo mundo troca as suas figurinhas, as suas dores, as suas conquistas. E aí, o que a gente trabalha muito, o que a gente escuta muito, é, a gente precisa se desapegar, né, assim, do projeto. Então, como é que funciona hoje? Eu faço eu faço essa captação, muitas vezes esse cliente vem para mim por indicação, eu fecho a proposta. Eu levo para essa equipe que está comigo uma medição feita, que agora ela é contratada, né? Eu fui lá, já tenho todas o briefing, o que vai dar desse projeto. Eu não desenho, assim, eu participo da criação com eles desse projeto numa reunião. Não sou eu mais que vou para o AutoCAD, para o SketchUp, enfim, né, para um programa para desenhar isso. O desenhar, para mim, como eu expliquei no início, eu não tenho essa prática. Eu demoro muito para fazer. Perfeito. E aí Então, tem uma eu coisa, não gasto meu tempo mais com isso. ou seja, você deixou, olha só, 15 mil reais e você fazia tudo. 15 mil reais e você fazia tudo. Hoje você fatura 50 e não faz quase nada dessa questão técnica, ou seja, você deixou de ser arquiteta para se tornar uma empresária do ramo de arquitetura. Porque hoje você Aí delega. Então, e aí, naquela época que que eu tinha lá os 15 mil, eu falava, terminava um projeto, eu ficava com um hiato até ter outro projeto, assim, hoje, eu tô com 5 obras na rua. 5 Então, obras. eu Ó, tenho 5 projetos hoje residenciais em andamento independente disso, a gente tem 2 projetos que estão começando a acontecer, né? agora Assim, deixa eu eu te tenho um falar. projeto que está esperando, o meu volume de trabalho é muito maior. Claro. E ó, você tinha um faturamento assim. Hoje você está estabilizado, a sua média de faturamento é quanto? Minha média de faturamento está entre 30 e 40 mil. 30 a 40 mil, mais do que dobrou. Mais do que dobrou. Só que Isso é você mais certo. do que dobrou com constância, que é a grande Exatamente. sacada. Não é que você está assim 53 meses sem nada, 43 meses sem nada. É Não, constância. Isso que é mais importante em um não, negócio. assim, é, é fato também que hoje os meus custos de escritório aumentaram. Por Sim. quê? Porque Equipe. eu tenho uma estrutura, né? Eu tenho uma estrutura que antes eu não tinha. Ó, Mas, assim, continuo trabalhando muito, claro, claro. né? Assim, o meu objetivo não é esse, mas hoje eu falo claramente que eu sou dona da minha vida. Perfeito, Né? Antes eu era escrava do meu trabalho. Hoje eu perfeito. sou dona da minha vida. Caramba, ó, esse dá um post maravilhoso, viu? Esse dá um É, post muito bom. Que então reflexão assim, bacana. se eu puder, assim, se eu em algum dia eu falar, olha, hoje e são coisas muito cotidianas que antigamente eu não conseguia fazer. Então assim, eu posso acompanhar minha mãe em várias coisas, eu falo assim, olha, se eu quiser ligar para um médico e tem uma consulta e ele eu só posso fazer isso 10 horas da manhã, eu posso ir. Eu E consigo fazer isso, porque eu tenho outras pessoas que estão coordenando essas coisas, né? era isso que eu ia falar, né? Assim, é, você sai de férias, você viaja, você vai a uma consulta, mas sua máquina, sua empresa continua trabalhando, né? Eu ainda preciso atingir um novo patamar, que Claro, todo mundo. assim, eu quero poder sair de férias uma semana e ficar com o celular do trabalho desligado. Hoje Sim. em dia, ele toca o tempo inteiro nessas minhas férias, e aí meu marido falou assim, mas você não tá de férias? Eu falo, calma.
né? Assim, mas Ó, né, para eu estar aqui, eu ainda preciso estar alimentando algumas coisas lá, né? claro, mas você já tem liberdade para você sair hoje, porque a gente já estruturou sua equipe, você já tem pessoas que cuidam das obras para você, que antes era você que tinha que estar de fato na obra. Cada vez mais, Sim. quando a gente aumenta o faturamento, novos desafios, eles acontecem. O desafio de gerenciar a equipe, o desafio de gerenciar processo, mas nunca é mais o ficar lá na frente do computador projetando e tal, e tal, e tal. Agora, deixa eu lhe perguntar. Agora, Litel, eu tô namorando uma, uma gerente, né? Eu quero, assim, para o ano que vem, ter uma gerente no escritório. Uma pessoa é, que seja a cabeça, que consiga olhar tudo que eu olho, Que né? foi nossa última reunião, foi falar exatamente isso, né? O próximo Exatamente. passo que você precisa. É, E eu fico legal, né? Porque, ó, você bateu a primeira placa com uns 3 meses, mais ou menos. 4 meses. uns 3, 4 meses, isso. Uns 4 meses. E logo depois você bateu a de 120, Eu né? acho que eu bati, a de 120 eu devo ter batido com 6 meses. 6 meses. Quer dizer, agora a gente está no desafio dos 300, né? Então, assim, mas em 8 meses, você já está aí com talvez o faturamento de 2 anos anteriores. Com certeza, De 2 anos com anteriores. certeza. É. Legal. Me conta assim, ó, qual é o impacto que isso causou na sua vida, e sua vida pessoal, inclusive, você está conseguindo crescer, você está conseguindo bater suas metas de faturamento, o que é que isso tem proporcionado? Qual que é o impacto? Então, tu tem isso, assim, eu acho que além da satisfação, né? Porque a gente trabalha porque a gente quer um reconhecimento também, Sim, né? Assim, hoje eu tenho total certeza que eu trabalho com o que eu gosto, mas não é só esse, eu trabalho só por gostar. Não, a gente também quer ser reconhecida, a gente claro. também. E sabe quando a gente percebe? Não, um reconhecimento, por exemplo, hoje. é, eu sou convidada a participar de algumas coisas que antes ninguém lembrava, ninguém sabia quem eu era, né? Eu acho que a gente precisa ser vista, né? E Littleton sabe disso, assim, eu tenho um marketing ainda muito fraco, tenho um marketing muito fraco. É, as pessoas falam assim, eu não gosto de aparecer em vídeo, mas o problema não é esse. O problema é que eu nem lembro que eu tenho que fazer o tal do vídeo, né? Tem Ó, dias que eu entro em 3, 4 obras no dia e no final do dia eu falo, nossa, quanto material eu podia ter criado, isso é né? E não interessante. faço. Isso é interessante porque depois do advento das redes sociais, as pessoas acham que para ter um faturamento legal, para ter reconhecimento, só pode ser pelas redes sociais. E você é uma prova, e a gente falou disso assim, me lembro, Dani, você é do off. Você é a Né? pessoa do tete a tete. E foi aí que a gente apostou. Porque senão eu ia ficar aqui, ó, dizendo, grave vídeo, grave vídeo. Você não ia gravar vídeo, não ia ter Não, resultado e estaria aí mais uma vez frustrado até por ter investido exatamente. esse Mas valor. hoje eu tenho muita certeza de que eu vou agora dar um Sim, gás melhor nessa parte minha de marketing, e isso vai fazer com que eu atraia mais. com certeza. Por quê? Então, eu tenho clientes que falam assim: legal, me fala qual que é o seu Instagram para eu dar uma olhada nos seus projetos. Eu enrolo ele um pouco. Eu espero ele me conhecer melhor, porque se ele for lá, ele não vai ver nada, né? Não é É, para eu, lá, né? eu chego a ter vergonha de mostrar a minha falta de conteúdo que lá está depositada, né? E ó, agora Depois, fale para a galera aqui quantas vezes já puxei sua orelha, já não, um peguei no milhão. seu pé. 1 milhão de vezes, é. E aí, assim, eu tento ainda ganhar o meu cliente para ele primeiro me conhecer, ver a minha experiência, conseguir isso. Então, eu sei que a partir do momento que eu investir mais, assim, o Liteto falou assim, sobrou um dinheiro, né? Contrata alguém. Então, assim, sobrou um dinheiro uma época, contratei um fotógrafo. Isso. Então, para fazer uma foto diferente, porque eu vou lá com meu celular, faço a foto e fica, né? Então, eu acho que agora, o que que eu espero, né? E a gente ainda tem um final de ano aqui que o meu objetivo, assim, realmente agora é finalizar todas essas 5 obras que a gente tá em andamento, porque, claro, todo cliente quer tudo
o final do ano, né? Verdade. Mas aí eu ainda falei assim com a minha equipe, agora é a hora da gente estar fechando a agenda Repor, de janeiro. repor o estoque. Porque eu lembro que janeiro do ano passado, eu falava, nossa, que horas que vai passar o carnaval para o cliente voltar? Né? Não. É, Agora eu sei que eu vou ter os meus primeiros meses de escritório fechando agora, é porque né? agora você tem uma estrutura comercial para fazer ela girar e ir repondo os estoques dos projetos que vão acabando. Quando você não tem essa Exatamente. estrutura comercial, você vai ficar à mercê das indicações, esperando aí, sei lá, a obra divina bater na sua porta. Cair, não, ela tinha que cair no meu colo, né? Exatamente, exatamente. Ela tinha que bater na porta, a porta tá aberta, né? Porque nem levantar para ir abrir a porta estava indo. Nada, não estava fazendo isso. E sua É, mentalidade hoje? O que é que você acha que mais mudou na sua mentalidade hoje, depois desse processo? eu acho que uma das grandes coisas foi eu perceber que eu não preciso fazer tudo, né? Eu não preciso participar de tudo. Então, assim, eu posso ser a pessoa que corrige um desenho, eu não preciso desenhar. Eu posso ser a pessoa que confere é, se se o que está na obra foi executado de acordo com o projeto que foi mandado para a obra. Eu não preciso ir lá, assim, eu vou nos primeiros dias, mas eu deixo as coisas acontecerem. Eu tenho uma equipe hoje, tanto em obra, a minha equipe de obra não é minha, né? Eu sempre são sempre empresas terceirizadas, mas eu vou fazendo eu vou fidelizando para Perfeito. ser cada vez mais fácil é, o trabalho deles, que eu consigo, que eu confie. Estou Legal, aberta a novos parceiros? Sim, né? Mesmo porque uma vez que eu cresço, eu não consigo estar trabalhando com aquela mesma meia dúzia de pessoas, né? legal. Mas, Leitelton, eu faço muito apartamento de alto padrão. Então, assim, eu tenho, às vezes, 20, 25 empresas contratadas para fazer um apartamento. Perfeito. Então, eu tenho que confiar também nessas pessoas todas que eu tô trabalhando para isso acontecer de uma forma sem ser maçante para ninguém. Envolver parcerias é fundamental nesse processo. Agora, assim, ó, só trazer um assunto se você quiser comentar. É, Na sua vida pessoal, na sua vida conjugal, o fato de você crescer, de você se desenvolver, influenciou de alguma forma ou influencia de alguma forma? Ah, influencia sim, Litalto, porque quanto mais a gente cresce, quanto mais a gente se desenvolve, eu acho que a gente passa a ter é, mais confiança, a gente está com um humor melhor, a gente dorme melhor, a gente se permite a fazer passeios mais bacanas, né? E isso, para quem convive com a gente, claro que influencia, né? Se eu estou sempre nervosa, estou sempre estressada, estou dormindo mal, eu passo a ser uma convivência chata, né? Então, isso interfere muito na minha vida pessoal. Eu pergunto isso sempre para os meus alunos, porque, assim, é, bom, se você parar para observar, a maioria dos arquitetos, e aí é uma pesquisa do Cauê, diz que precisa de uma segunda fonte de renda. E geralmente essa fonte de renda é o cônjuge. E quando a gente Perfeito. conquista essa independência, a gente conquista esse. Tudo que você tem conquistado, o outro passa a olhar para a gente de uma forma diferente. De uma forma mais admirada, de uma forma. O filho, o marido, a família. Você também sente isso? Ah, sim. A gente tem uma brincadeira aqui entre casal que ele fala, você é foda pra caralho, né? Pô, palavras feias. Ele falou, nossa, tipo, você vai lá e faz. Eu acho que, assim, no ambiente da construção civil, o ambiente da construção civil é 100% masculino, Sim, né? Existem várias arquitetas, mas quando você vai para a obra, não tem pedreiro, é, pedreiro, gesseiro, marceneiro, isso tudo não é feminino, é masculino, perfeito. né? É, no meu primeiro, naquele estágio, quando eu entrei na minha primeira construtora, eu não fui bem recebida pelo meu mestre de obra. Eu Sim. tinha 20 anos, ele tinha 50, ele era aí da tua terra, super machista. O que que uma menina vem aqui para cantar de galo dentro do meu terreno? Porque ali era o terreno dele, da obra, Salto entendeu? alto ainda. Nossa, assim, ele me ignorava. Então, assim, foi muito difícil de eu construir essa autoridade dentro da obra, dentro da minha equipe, e,
por todos esses motivos, por ser mulher, né? Por causa de um preconceito, porque assim, lá dentro, eles me entendem que não é questão de ser patrão e empregado, eles não são meus funcionários, mas eu sou a chefe ali, né? Eu que passei o serviço para a empresa que ele trabalha, enfim. Então, a gente também. E eu não sou uma pessoa que entro na obra e não. E levo tudo a 100% de seriedade. Eu brinco com todos eles, Sim. eu sei o apelido que eles têm, ou quando o nome é muito difícil, eu mesmo dou um apelido, mas assim, eu nunca tive uma intercorrência, eu nunca tive nenhum problema, eu nunca tive ninguém que passasse e não entendesse, né, desse processo, quem eu sou lá dentro, quem eu não sou, e aí sempre a pessoa que está do meu lado fala, nossa, você lida com homem o dia inteiro, né? Como é que você mantém esse respeito? Eu nunca tive nenhum problema com isso. Postura, né? É, então, exatamente, essa é a minha postura. É, e eu já tive, e tinha uma época que todos os funcionários que trabalhavam comigo eram mulheres. Sim. E aí eu tive uma que foi para a obra um dia com um shortinho, que eu falei, nossa, não dá, porque é muita. Ajuda, não ajuda, né? Tem que ajudar, Não né, velho? ajuda, cara, não ajuda, assim, né? Eles não estão tão aqui para isso, né? Eu falei assim, se o profissional não tem esse olhar, como é que a Exatamente. gente vai trabalhar? Se essa própria pessoa não se impõe, cada um tem direito de vestir o que quer, tem liberdade, mas Isso. no Não, ambiente né? profissional, no Não é a ambiente roupa que a profissional, pessoa coloca que vai exato. fazer com que ela vai ser respeitada ou não. Ela tem que ser respeitada sempre, mas Sempre. não é o ambiente para ir daquele jeito, Perfeito, né? perfeito. Dani, Então, assim, hoje para mim eu tenho outra visão de ser arquiteta. Basicamente, hoje ser arquiteta para mim. E ser cada vez empresária e mais que eu arquiteto. conheço. E aí você fala assim, Dani, você topa ter um sócio amanhã? Se esse sócio vier de uma área comercial, de alguma coisa Sim, que venha de uma outra, eu falo, nossa, pode ser positivo. Mas assim, ter um outro arquiteto hoje sim, aqui perfeito. não comporta, não precisa mais. Claro, vamos lá. Dani, ó, daqui a pouco tá faltando uma plaquinha de 300k ali que eu tenho que mandar, já já vou mandar para você, tenho certeza disso. Sim. Eu sempre fecho aqui o seguinte: que mensagem você deixaria para as pessoas que se identificaram aqui com você, para as pessoas para que você possa inspirar essas pessoas também? Que frase final, que mensagem você daria para essas pessoas? Bom, eu acho que, antes de tudo, a gente está muito doutrinado a dizer não para quando alguém te oferece em algum serviço. Então, assim, primeira coisa é escute o que te oferecem, Perfeito. né? Assim, eu parei e ouvi o que o Litelton tinha para me oferecer. Nunca tinha visto absolutamente nada do Litelton, não conhecia o Litelton. O Litelton não era uma pessoa que eu olhava nas redes sociais, seguia há muito tempo. Detalhe, gente, eu não consigo olhar a rede social. Então, assim, não conhecia o Litelton. É, tive uma certeza muito grande e confiei muito naquilo que ele estava propondo, porque era uma fase que eu precisava daquilo. Perfeito. Então, quando você estiver com seu cliente, isso é uma aula do Litelton constante, é de você perceber o que ele precisa, porque você vai ser fundamental na vida, né, na vida dessa pessoa, quando você mostrar que você pode ajudar o que está precisando na hora. Se ele não precisa do seu serviço, você não é fundamental para ele, né? Então, assim, escute. Eu acho que eu falo muito, mas eu sei ouvir. Então, Sim. eu sei ouvir e eu consigo entender muito rápido quais são as necessidades que o meu cliente precisa. E hoje eu continuo precisando, eu continuo crescendo, eu continuo, e cada fase do meu crescimento eu percebo que tem mais alguma coisa que eu preciso tá buscando. Isso aí que você está falando, a gente pode traduzir como humildade, né? Às vezes a gente já acha que é copo cheio, que a gente já sabe tudo, que a gente já tem tudo. Você podia dizer assim, cara, mas eu já tenho 20 anos no mercado. Mas quando a gente tem a humildade de dizer, peraí, mas eu acho que eu posso ir além. O que que essa outra pessoa, seja qualquer área, essa outra pessoa poderia contribuir? Quando você diz assim, ó, deixa eu ouvir, você não está dando a oportunidade para ela.
Você está dando Tá a dando oportunidade para oportunidade para mim. você de dizer, peraí, Exatamente. talvez essa pessoa de fora tenha um outro olhar que eu não estou tendo nesse momento. Exatamente, a gente não enxerga, né? Não quer ver. E assim, e existem hoje 1 milhão de pessoas que estão oferecendo cursos dentro da nossa área. Tem muito. Né? Você abre o seu Instagram, isso é patrocinado, cada vez vai caindo mais coisa no teu colo. Então, acho que assim, presta atenção e vê o que pode ser importante ali para você. Então, assim, hoje, para mim, assim, eu participo de um grupo de WhatsApp de arquitetos aqui de São Paulo, onde a gente troca figurinhas sobre fornecedores. A ideia do grupo é trocar informações de fornecedores. Por exemplo, um fornecedor que atendeu de uma forma negativa um outro arquiteto, ele já entra ali e ele é meio Ele queimado, vai né? na lista negra, Ele blacklist. vai para a lista negra, exatamente, né? Porque a chance dele atender mal um outro é muito grande. E aí um dia eu estava lá no grupo e alguém mandou alguma pergunta, falou assim, olha, eu recebi alguma coisa falando do Litelton, né? Do tipo, alguém conhece, né? É, e aí já veio logo alguém que não conhecia e falou, toma cuidado, né? Mó picaretagem, essas pessoas prometem que você vai dobrar o seu faturamento, não sei o quê, né? E aí eu li aquilo, aí eu falei, poxa, então eu vou dar o meu depoimento para vocês, contraditório a isso. Eu conheço o Litelto, eu sou aluna do Litelto e sim, o meu faturamento dobrou. Nossa, mas como isso? Eu falei, foi, né? Assim, é, eu acreditei, comecei a seguir, né? O que ele Aplicar, tinha né? ali, Aplicar. aplicar basicamente, E, bom, nem sei se essa pessoa prosseguiu, né? Agora, eu acho que Litelto também faz ele também tem o crivo dele, né? Não é todo mundo que cai no mão dele que ele fala, vem. Tem uns que ele fala, você não dá certo. Do mesmo Exato. jeito que eu aprendi também que eu posso demitir cliente e negar cliente. Nem Claro. todo cliente que vem para mim é o meu perfil. Mas foi aquele, sabe aquele briefing que eu sugiro para vocês? Gente, o negócio é meu, é sobre as minhas condições. Eu decido hoje quem entra para o meu grupo de mentoria e quem não entra. Eu vou, Exatamente. assim, ó, se eu converso com a Dani e vejo que Dani tem potencial, mas não tem comprometimento, eu não vou colocar para dentro. Por quê? Porque no final Dani vai dizer, não prestou. A pessoa tem potencial, tem às vezes muito comprometimento, o potencial é até médio, mas eu consigo desenvolver isso. E eu desenvolvo Exatamente. habilidades. Mas, e você também, você que está assistindo, e você, Dani, rapaz, quando a gente tem a chance de selecionar nossos clientes, A nosso vida jogo muda. muda. Muda, porque eu quero pessoas aqui que querem crescer, que querem se desenvolver. Tá? Aí, ó, olha só, eu poderia ter olhado para o perfil da Dani e dizer assim, gente, o perfil dela no Instagram é muito ruim. Hoje está bem melhor, hoje está bem melhor, Sim. sim, chance de melhorar muito, e dizer assim, caramba, não vale a pena. Mas como é que eu faço? Eu chamei você para conversar. E nessa conversa aqui eu consigo, opa, só que essa conversa também tem método. Não é Eu acho qualquer que conversa. eu acho que nessa nossa primeira conversa não foi nem por vídeo, foi só por telefone. Sim, sim, sim. Ali, dentro da minha estratégia de comercial, eu tenho que fazer uma pré-qualificação. Sim. Vocês querem mandar proposta para todo mundo que diz assim: eu quero um projeto. Não, gente, você não pode perder tempo mandando orçamento parando para fazer orçamento para quem não tem potencial de compra. Porque para fazer uma boa proposta, Claro, que hoje eu sei fazer, demora. mas Demora para fazer uma boa proposta. Uma não é um proposta você. documentinho qualquer. E outra coisa, gente, a proposta não é o documento, é toda a estratégia que você vai usar de argumentação, de persuasão para mostrar no cliente. E outra coisa, você tem fechado sempre seus pacotes no mais caro, a gente nem comentou aqui. Não, exatamente. Assim, uma das novidades, assim, né, que eu aprendi na proposta do Litelton é que eu ofereço 3 pacotes de trabalho, né? 3 pacotes do meu trabalho. Então, a gente chama de prata, ouro e diamante, que basicamente o prata é o básico, né? O ouro é já exatamente o que é necessário e o diamante é o que tem o plus, né? Eu chamo que é aquele sanduíche X-bacon, né? Que vem X-tudo, né?
Colocou tudo lá dentro. Se eu fecho o ouro, financeiramente, para mim, eu já tenho um lucro Bom, legal, tudo. O que que eu. A diferença do ouro para o diamante é que eu vou oferecer um serviço mais personalizado, né? Um serviço um pouco mais, um que valor não, agregado obviamente, maior e claro que tem um e valor preço maior. diferenciado, exato, preço maior. E aí, assim, eu sempre fecho no diamante. Mas deixa eu explicar para quem está assistindo aqui. Não é simplesmente você chegar lá e criar 3 pacotes, tá, gente? Tem toda uma ciência por trás para criar os pacotes, desde Sim, a sim. composição, do preço, da forma de apresentação. Então não vai assim, agora eu vou botar 3 pacotes aqui, talvez confunda mais sua Não, não, cabeça. e tem outra coisa que eu acho que é muito bacana, assim, é que o que o Litelto deixa isso para a gente muito aberto é que antes de eu enviar essa proposta para o cliente, eu mando para ele, né? Ele olha, né? Assim, muitas vezes ele ainda passa um olhar e fala, olha, dá para você arrumar isso, dá para você arrumar aquilo. Ou então ele me pergunta assim, qual que é o perfil desse cliente? Esse seu cliente, ele vai usar esse apartamento para moradia ou é investimento? Né? Esse cliente é o primeiro Ó, apartamento, ou ele está indo morar com a família, enfim, né? Tudo isso muda a composição da minha proposta. o conceito aí é venda o que ele quer, tá? E a outra coisa é qual o motivo emocional por trás da compra, que é a emoção quem compra. Então, beleza, ó, tô super feliz com seus resultados. A gente vai fazer outras entrevistas dessa com outras plaquinhas lá atrás, eu tenho certeza disso. Para quem gostou de você, deixa seu Instagram novo aqui para a galera poder te seguir, porque até isso a gente mudou na Até mentoria isso meu Instagram mudou. o nome do É, Instagram. Qual é? o meu é @danijanja.arc. @danijanja.arc. Então, Dani, quero agradecer, quero comemorar com você seu crescimento. Acho que a gente ainda tem muito mais para crescer. Você saiu aí de 15 mil, chegou a bater 50, que eu acho que é a nossa meta máxima hoje. Máxima não, Isso. nossa meta ótima está nesse valor aí. A gente vai chegar bem rápido, não tenho dúvida disso. Você está de parabéns pela sua entrega, pela sua dedicação, porque sempre falo que a Legal que você. mentoria é 50%, 50%. Você Exatamente. precisa colocar em prática o que eu estou te orientando e eu sou muito feliz e grato por estar acompanhando você aí com uma poeirinha do que eu sei. Não, Miguel, eu que tenho que agradecer, assim, o quanto a sua dedicação, né? Assim, você. Gente, eu acho que tem uma grande diferença quando a gente participa de uma mentoria, ou quando você compra um curso, quando você só tem aulas gravadas ou quando existe essa troca. Então, a gente tem isso quinzenalmente. Então, eu já comprei 1 milhão de cursos de aula gravada e eu perdi o prazo de 6 meses, um ano, porque eu não parava para ver as aulas gravadas. Claro. Quando é a aula ao vivo, isso te motiva muito mais e parece que eu tenho um compromisso, porque o Litalto tá lá me esperando, E, e, né? quantas, e E ele quantas tem um coisas material parecem? novo para me oferecer a cada 15 dias. Para que eu vou perder isso? É diferente do gravado, que a hora que eu quiser lá eu aperto. Depois aquilo também está gravado. Mas a troca, o ao vivo é muito bacana. Show de bola. Então, tudo isso foi muito importante e está sendo fundamental para o meu crescimento. Show de bola. Mais uma vez, obrigado. E vamos para cima que temos mais Valeu, coisas para Litelto. construir. Beijo, beijo. Tchau, tchau. Beijo, beijo. Tchau, Litelto. Obrigada.